Entregar saúde para as pessoas e crescimento para o negócio dos nossos clientes. Esse é o propósito do Lab to Lab Pardini e você já sabe. Agora imagina cumprir essa promessa num país do tamanho do Brasil, com milhares de clientes, em milhares de municípios. Não se faz isso sem inovação. Não é isso, doutor Roberto Santoro? Isso mesmo, Rafael. Nesse episódio, nós vamos aprofundar do que é inovação e principalmente para laboratórios. E aí a gente trouxe a referência em inovação no Grupo Fleury, Flávia Helena, gerente de inovação, jornada do paciente, produtos e qualidade do Grupo Fleury. Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Para começar, Roberto, dá para ter um laboratório hoje sem inovação? Não, Rafael, não dá. Nos tempos atuais, realmente não tem como sobreviver sem inovação. Até porque hoje o laboratório é um negócio, é uma empresa e precisa ter uma atividade inovadora e empreendedora. O que significa isso? Primeiro, gerar novos negócios além do laboratório. Como é o que acontece às vezes, é um novo produto, é uma nova especialidade, é vacinas, é imagem, é saúde digital, é genética, é genômica. Então isso faz parte da inovação empreendedora, gerar novos negócios, que tem a ver com o laboratório, com o mesmo cliente. O segundo ponto da inovação é o que eu chamo de inovação de portfólio de laboratório, que é entrar cada vez mais em novos exames que demandam outras tecnologias, que demandam outros estudos, como é o caso da genética, como é o caso da genômica, como é o caso da oncologia de uma maneira geral, com vários testes associados. Então, você sempre tem que criar ou então fazer uma grande parceria com o Lab to Lab Pardini para ter um portfólio de exames adicionais para que você possa cada vez mais cumprir essa parte da inovação de negócios. E a terceira e última parte é o P&D. Todo laboratório tem que ter uma atividade de pesquisa e desenvolvimento na validação dos exames que ele faz dentro do próprio laboratório e também, se for o caso, na criação de novos exames, né? Por outro lado, você tem também a parceria com o Lab to Lab Pardini, que nos ajuda a transferir esse know-how, essa nova capacidade de gerar novos exames, validar novos testes para os nossos clientes. Agora, Flávia, tem muita gente que ainda acha que inovação significa tecnologia. E agora, como a gente está na época da popularização da IA generativa, acredita que inovar em qualquer empresa é usar o ChatGPT. Como é que você mostra para os profissionais técnicos essa visão da inovação no laboratório? Acho que um ponto super importante é a gente lembrar que a inovação é uma competência. E ela é uma competência organizacional. E cabe a gente, né, a liderança, desenvolver isto por toda a empresa. Então, sim, teremos inovações associadas aí. Ai, que bom, né, doutor Roberto? A gente poder incorporar novas camadas de controle de qualidade, acelerar o resultado, sinalizar um resultado crítico de forma, né, mais assertiva e rápida. Porém, não é só isso. Eu posso inovar em processos. Eu posso melhorar um fluxo e também impactar o prazo de um resultado. A gente pode mudar a forma como transporta um exame e eu não precisar mais de gelo seco, porque eu consegui desenvolver né, uma outra forma ali de fazer a parte logística. Então, o pré-analítico e o pós-analítico também são fontes de inovação importantes. E aí eu adoro falar que inovação tem tamanho PMG. Então, tem as grandes inovações, né? Em geral, a gente pensa, né, na tecnologia, inteligência artificial, né, aqueles modelos ultra refinados, mas existe o P também, que é a inovação incremental. E muitas vezes é através dessa inovação incremental que a gente prepara as equipes. Né, que a gente desenvolve essa competência e deixa todo mundo preparado para lidar com as inovações tamanho M e G. Então, acho que esse é o primeiro ponto que é legal a gente reforçar aqui com o nosso público. Né? Vamos reverberar e investir no entendimento de que inovação é aprendizado coletivo. É muito bom esse conceito, Flávia. Só voltando um pouco nessa parte que você trouxe de
eu diria, de comportamento organizacional, ou seja, uma empresa que incentiva e que tenha formas de incentivar a inovação na companhia, né? Acho que isso é para gerar uma competência na organização, porque a maioria das organizações não trazem essa competência, né? Ela tem que ser desenvolvida. Como que o Grupo Fleury faz isso? Como que vocês estimulam o desenvolvimento dessa competência organizacional? Eu adoro essa pergunta. Bom, acho que a primeira coisa é lembrar que tem uma das classificações da inovação que fala que tem inovação aberta. Eu sempre provoco que a inovação tem que ser aberta para dentro e para fora. Uhum. Então, nós temos a mesma plataforma que pode colher insights, ideias e oportunidades da comunidade com quem a gente interage, ela também está aberta dentro de casa. Uhum. Então, nós temos a oportunidade de dar ideias através de uma central de ideias, de sugerir um novo produto ou serviço, que é esse outro canal importante. Uhum. Mas a gente também vai fazer análise crítica de indicador. Isso também pode ser uma fonte importante de ideia. A gente pode passar por uma sugestão de cliente que foi coletada lá na área de relacionamento com o cliente, da ouvidoria. Ou a gente pode ter até uma observação, uma sugestão de melhoria em um processo de auditoria que faz com que a gente tenha que revisitar a forma como a gente trabalha ou executa algo. Então, eu acho que a gente tem os canais digitais que permitem que a gente consiga, né, compartilhar essas ideias e sugestões. A gente tem cursos que vão trazer a parte do letramento, ensinar as pessoas a pensar sobre inovação, como gerar ideias, mas a gente também tem um trabalho muito forte que é conectar as áreas. Como eu trago um feedback de um cliente do Lab to Lab lá para o time de operações sobre uma oportunidade de revisão de fluxo e processo. E se tudo isso ficar conectado, vivo e ativo, a gente vai estar exercitando esse músculo da inovação, né? Interessante. O que a Flávia está trazendo, Rafael, primeiro um sistema interno, né? Como se fosse uma plataforma que você pode acessar, preencher, gerar ideias, insights. E isso também pode vir do cliente, né? Ou seja, uma inovação aberta vindo de área de relacionamento do cliente. Vou chamar que é área externa, né? Perfeito. Enfim, pode ser um médico que ligou na assessoria, pode ser um cliente que interagiu com a unidade, pode ser uma operadora de saúde também, querendo melhorar Com certeza. um processo ali mais eficiente, né? E hoje nós temos um sistema, sistema como tecnologia para que você possa entrar, que você chama de canais digitais, né? E um outro ponto aí, Rafael, é a questão do letramento, que isso não é fácil de fazer. E não depende de tecnologia. A tecnologia, ela ajuda a conexão, a conectar um grupo grande de pessoas. Mas o letramento é uma atividade pedagógica, correto, Flávia? Correto. A gente tem todo o apoio da universidade corporativa para disseminar conceito, metodologia, mas eu acho que mais que tudo, encorajar as pessoas, né? E tem um ponto bem importante na inovação que é a colaboração. Só tem colaboração se tem confiança, né? Então, ao mesmo tempo que a gente faz o processo de letramento e ensina as técnicas, né? Ensina as pessoas o que é um protótipo, o que é um teste, né? O que é um experimento. Isso não é só no P&D, na bancada. A gente pode fazer um experimento de processo, usando post-it na parede e vendo, né? E aprendendo com a percepção das pessoas. Faz sentido, não faz? Então, a gente ensina isso para as pessoas. Agora, tem que ter esse trabalho de conexão entre as pessoas para existir a confiança, porque eu tenho que me sentir confortável para dar uma ideia, né, respeitosamente criticar uma ideia, ajudar a modelá-la, poder dar os feedbacks para fazer os famosos ciclos de aprendizagem. Então, junto com tudo isso, tem que vir a parte de gestão. E eu acho que tem uma coisa muito bonita no grupo, a gente compartilha metas e objetivos. Então, todos nós trabalhamos com os mesmos objetivos estratégicos, né? A gente tem as mesmas metas para trabalhar, para perseguir, para buscar. Isso facilita a comunicação, a gestão da qualidade, o letramento, isso tudo tem que acontecer junto, senão tu não tens um ambiente verdadeiramente inovador, porque colaboração e confiança nascem da interação entre as pessoas. É uma construção cultural, não é? Perfeito. Que você tem uma série de projetos, interações, colaboração, letramento que vai mudando a cultura da organização e gerando essa nova competência. Eu começo, Flávio. Vou dar, então, as minhas sugestões. Você chegou
hoje nesse laboratório. Flávia, eu preciso inovar, me ajuda. Primeira coisa, eu olharia as minhas oportunidades oriundas da área de qualidade e de relacionamento com o cliente. São duas áreas importantes que todo laboratório tem, que são fontes de análise, é isso. Porque eles provavelmente vão compartilhar dores ou pontos de melhoria que ainda não foram atendidos. E aí, como gestão, se a gente trouxer isto como uma oportunidade de inovação, né? Não como uma cobrança, né? Não de uma forma punitiva, né? Na linha, olha só, a gente não está atendendo. Olha o que a gente está deixando de explorar aqui. Converte isso num convite à inovação. Agora, as pessoas não darão ideias se não tem um ambiente minimamente setado. Claro. Então, precisa, junto, retrabalhar muitas vezes o teu mural de gestão. Né? Eu fico muito de olho nesses murais, Roberto. Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho ali, pensar em indicadores de orgulho, né? Aqueles indicadores que tu sabes que motivam as pessoas na questão do propósito, do servir. Porque aqueles números, eles não representam só um atingimento de meta. Eles representam o orgulho da pessoa estar cuidando dos seus pacientes. Todo laboratório tem um mural, geralmente, né? É. E lá a gente encontra, muito no passado, só indicadores de qualidade. Hoje você tem indicadores de produtividade, enfim, resultados críticos. Eu diria, indicadores que repercutem ali na relação com o cliente, com o médico. E indicadores de BI também, né? Hoje o laboratório... Os laboratórios, de uma maneira geral, têm um comportamento... Na saúde, talvez... esse comportamento digital já veio muito anterior nos laboratórios, até pelo tipo de processo, pelas questões técnicas, pelos controles de qualidade, enfim, né? E aí você encontra ali controles de qualidade, controles da relação com o cliente, de processos, de produtividade. E como que seria esse painel, assim, que tem orgulho? Legal. Me mostra um painel que eu vou gerar essa competência de inovação no laboratório. Legal. Sugiro fazer uma dinâmica com as equipes, né? A gente costuma usar a dinâmica do círculo dourado, do Golden Circle, para discutir o propósito, né? Então, vai discutindo o propósito de indicador, tu vais conversando com as pessoas e entendendo que tem alguns que eles se sentem muito microgerenciados, né? É um dado importante, mas ele tem um outro efeito emocional às pessoas. E tem alguns que eles... É uma conexão emocional mesmo. Recoletas evitadas, por exemplo. Né? É um indicador que em todas as sessões de ideação, a gente percebe as pessoas falando sobre o propósito com verbos como salvar, né? Ajudar, acelerar. Então, são todos verbos que remetem à questão do propósito profissional de saúde de servir. Então, quando a gente entende daquele mundo de números, aqueles que fazem toda a diferença, a gente reposiciona. E aí, a gente usa o desenho do cérebro. Esquerdo, direito, racional, emocional. Né? E aí, a forma como dispõe os indicadores também influencia a comunicação. Então, aquela gestão que vai começar o dia dando parabéns pelos orgulhos de ontem, né? Pelas conquistas que deram certo, pelos resultados atingidos, ela já está dando um tom de comunicação diferente. Depois a gente entra com as bolinhas vermelhas, né, amarelas, olha aqui, corre, né? Mas é importante reconhecer que aquilo deu certo, né? Que a gente viu aquele esforço. Porque se a gente quer que a equipe veja o paciente, ele tem que se ver os colegas e ver a organização. Então, assim, são ajustes simples que já favorecem a comunicação. E o orgulho vem da equipe, né, Roberto? Tem uma questão de microcultura. Cada laboratório aqui provavelmente vai montar uma lista diferente. O importante é, a partir da tua lista, tu entenderes que aquilo ali vai te dar força e provavelmente vai te dar o gancho para os melhores ciclos de ideação iniciais. As pessoas vão se engajar muito mais. Aí, analisando, né, fazendo análise crítica de indicador, fazendo análise de causa raiz, tu já começas a introduzir as ferramentas de inovação. E o gestor tem que ficar esperto e saber fazer a conexão. Tu não está só fazendo uma análise de 5 porquês. Tu estás estudando essa dor para a gente poder pensar numa forma inovadora. Esse ajuste de fala é importante. Porque se a gente tem conversas operacionais, né, as pessoas vão retornar uma questão operacional. Se a gente tiver conversas inspiracionais, as pessoas vão muito além. E inovação é isso, né? Interessante, Flávia.
me parece que é algo muito mais de propósito inspiracional e de orgulho que tem a ver muito com o desenvolvimento humano, RH, do que tecnologia, né? A tecnologia veio para facilitar Com certeza. as integrações, mas quando você está falando de uma competência de inovação, parece que tem um componente assim de desenvolvimento humano muito grande, né? Muito grande. A questão relacional dentro de um time, entre os times, é absolutamente essencial. Tu não consegues fazer um bom piloto ou gerir uma mudança adequadamente sem trabalhar as relações. E as relações, elas têm que ser de confiança. Então, muitas vezes, até o teu portfólio de métricas tem que ser revisto, porque se tu tens visões muito ciladas, muito nichadas, os times nem têm um contato adequado que fomente a inovação. Se tu trabalhas com metas de recrutamento, de interdependência, de ponto de contato, pode ser, né, que para o pessoal fique mais familiar, tu dizes uma mensagem de que quando a gente trabalha junto, a gente produz um resultado superior. Então, veja, nós não estamos performando adequadamente. Nós estamos deixando de atingir o objetivo do paciente. Você acha que é uma competência coletiva, né? Mais do que individual. Total. E na genética tem a epigenética, né, Roberto? Para mim, a inovação, ele é o epi também. Quanto mais a gente conecta as equipes, mais a gente ajusta esses ganchos emocionais e refina essas ferramentas do modelo de gestão, mais tu acabas tendo condição de inovar. Vamos pegar um exemplo simples. Todo mundo quer ter um BI, né? Sim. Todo mundo quer comprar uma ferramenta de business intelligence e ter, né? Os seus melhores indicadores. Não adianta ter a ferramenta se tu não tens o comportamento de estudar o dado. E principalmente de ter uma ação em cima do dado. Então, quando a gente até faz parceria com o Lab to Lab, toda essa inteligência de dados, ela vem através do nosso serviço de apoio. Então, a pessoa já recebe muita análise, ela já recebe muito alerta, muita informação já criticada, é conhecimento que foi produzido. Mas isso são anos de desenvolvimento, né? Quais são as práticas que a gente faz dentro de casa e que podem inspirar quem está assistindo a gente, é claro, agregando ao que a Flávia já trouxe? Eu vou, além do que a Flávia trouxe, o Lab to Lab ele vem investindo em vários tipos de inovação. Eu diria inovação de processos, que tem a ver com as automações, os vários ciclos de automação que a empresa vem criando, justamente para aumentar a qualidade, aumentar precisão, segurança, enfim. E para permitir outras interações, como a Flávia falou, de você focar na parte pós-analítica, liberação clínica, interface com clientes, né? Assim, eu diria que eu falo, Flávia, que é uma libertação quando você tem processos mais automatizados para que você foque no que é essencial. Sem dúvida. E o essencial tem a ver com qualidade, com um bom pós-analítico, liberação clínica, relações médico-científicas, técnicas, assessoria técnica científica junto com médicos, operadoras, enfim, né, no stakeholder ali que vai receber esse resultado, e para liberar espaço para P&D também, que depois eu vou te perguntar especificamente sobre P&D. E eu acho que esse é um caminho. A outra inovação é a inovação incremental também, que a Flávia trouxe aqui para a gente, né? Que é importante. Você sempre tem, eu diria, eu vou chamar isso de um fluxo, um processo já estabelecido, e você incrementa algo que vai gerar mais valor, seja principalmente para o cliente, né? E agora, nem sempre, e eu sinto muita falta também, e a Flávia pode nos ajudar. Quando a gente fala em inovação aberta, ela trouxe o elemento interno e tem um elemento externo Com também. certeza. E falta no setor nosso de saúde como um todo, e o laboratório sofre com isso, aquela inovação que tem a ver com a centralidade do cliente, que teve uma prescrição feita pelo médico, que tem em mais de 80% a vida segurada por uma operadora de saúde, e um prestador, que são os laboratórios, né? Então, eu vou chamar dessa tríade que deveria estar centrada num benefício para o cliente, faltam, eu diria, iniciativas entre esses stakeholders primários, que somos nós, laboratórios,
prescritores, operadoras, algum tipo de inovação, Flávia, que a gente possa entregar inteiramente para o cliente. Claro, você tem projetos de tecnologia, interoperabilidade, troca de dados, né, que é sempre um desafio muito grande. Então, se você não tem, aí eu vou trazer para dentro do laboratório, você precisa ter essa competência organizacional ou essa inquietude organizacional para que você saia do laboratório, promova uma inovação aberta e mais aberta possível com essas três partes relacionadas em benefício do cliente. Então, o Lab2Lab Pardini, principalmente o Grupo Fleury, tem se moldado, investido e estimulado para que a gente consiga, através da inovação aberta, colaborativa, para trazer um novo valor para o laboratório e principalmente para o cliente, né? Eu acho que isso falta, mas a Flávia trouxe que não adianta, vamos todo mundo inovar. Não tem cultura de inovação. Muitas vezes o RH não traduz esses indicadores que têm a ver com comportamento, com orgulho, com propósito. É uma interação mais complexa. O ideal, Rafael, é que a gente conseguisse, e nós estamos trabalhando nisso, é de ter talvez uma transferência desse know-how de acordo com a realidade do cliente, para que ele possa introduzir isso internamente, né? E isso é uma obrigação do Lab2Lab, por isso que a Flávia está aqui para nos ajudar. E, Flávia, eu queria, antes até do P&D, que eu falei agora, você poderia dar alguns exemplos de inovação na prática que aconteceram, que tem repercussão na relação, por exemplo, do Lab2Lab, seja um pré-analítico ou qualquer outro exemplo que te venha à mente agora para a gente dar um sentido prático aí para os nossos clientes. Durante a pandemia, eu vi um dos principais setores envolvidos no atendimento dos nossos laboratórios parceiros trabalharem com árvore de ideias para a gente reduzir o tempo de processamento de exame, mas reduzir, inclusive, a caminhada das pessoas dentro do setor. Então, foi uma revisão de layout completa, inclusive reposicionando equipamentos, mesas de trabalho, a questão do digital, né? Uma série de ferramentas digitais que também fazem parte da nossa rotina serem reposicionadas para que aquela cadeia produtiva ela fosse muito mais eficiente. Então, não foi uma linha de automação, mas foi um olhar construído a partir de vários profissionais, né? Com aquele objetivo, assim, a gente precisa reduzir a liberação do resultado do exame de Covid em pelo menos 60%. E isso era no pré-analítico, né? O analítico estava sendo coberto de outra forma. Ao mesmo tempo, eu também vi ideia de colaborador, hein? Uma sugestão, pensando assim, gelo seco é tão difícil, né? Tu precisas comprar, garantir que tá tudo ok. Ele evapora, Exato. Aí evapora, é difícil de mandar. Um colaborador percebeu que tinha uma solução bem tecnológica no mercado, que não era de TI, mas era uma solução tecnológica, de uma caixa especial que mantinha as mesmas características de qualidade, manutenção de temperatura, sem gelo seco. Ela em si já era uma caixa de preservação de temperatura. de um insumo de conservação que é muito, eu diria, fluido, né? Assim, você perde rapidamente, né? Ele dificulta muito a oferta, né? Quando a gente pensa em portfólio de exames, isso poderia dificultar a gente chegar num estado mais distante, né? Então, eu acho essa inovação muito legal. E uma vez também o P&D trouxe, no contexto de pandemia, a possibilidade de se fazer um determinado exame usando um papel filtro especial. Antes, aquela era uma coleta mais difícil, com um tubo específico, que precisava de um acondicionamento de gelo. Com aquela questão do papel filtro, tu simplificavas muito. Claro, que é uma amostra seca Perfeito. E sem necessidade de temperatura ambiente, né? Exato. Às vezes a gente, né, classifica uma inovação em PMG, mas se inovação é valor e impacto, às vezes o impacto é tão grande que tu não consegues dizer que aquilo é tão pequeno, né? E isso é importante para os colaboradores, né? Acho que essa é outra dica legal para os nossos laboratórios. Muitas vezes as pessoas ficam olhando as suas ideias, mas isso é simples, isso é pequeno.
mas é o impacto da inovação que vai te dar a dica do porte. Então, às vezes, uma mudança muito... que parece simples dentro do processo, reduz vamos dizer, a geração de resíduo de vidro, solvente, em toneladas. Você diria que isso é P ou é M? E esse tipo... O impacto é grande, então, né? Por mais que, do ponto de vista técnico, aquilo tenha sido feito através de um movimento incremental, o impacto é muito maior. E se a gente, como gestor, souber trabalhar essa polaridade, né, de uma perspectiva bacana, você exercita ainda mais. Ô, Flávia, você falou de uma dinâmica simples, uma árvore de ideias. De ideias, né? Que não precisa de tecnologia, né? Não. Tu deixares os post-its acessíveis, ou um papelzinho, ou um canal, onde a pessoa pode dar ideia sem estar sendo observada, também é importante. Porque nem todo mundo gosta de se expor. Claro. Então, acho que a árvore de ideias, ela deixa bem claro que tem um convite, né? Um espaço para sugestão. E cada um vai lá, passa, põe o bilhetinho, cola, né? Não precisa conversar muito. E uma pergunta, assim, de prova para os laboratórios. Como que você faz o funil disso? E aí a gente vai entrar em funil de inovação. O que é funil de inovação? Vou falar primeiro do funil da árvore de ideias. Sendo incremental, ela está muito na esfera da gestão, né? Então, de novo, a liderança, viu, Roberto? Provavelmente esse líder vai ter que chamar aquele ponto focal da qualidade, conversar. Será que isso aqui faz sentido? Vamos conversar com as partes? E aí a gente avalia aquilo com os colegas para ver se faz sentido. Fazendo sentido, tem que fazer um teste. Não dá para sair mudando os processos, né? Ainda mais na área da saúde, né? Onde a gente não pode errar. Inovação é experimento, aprendizado a partir do erro, mas na saúde a gente não pode errar. Por isso que é importante a questão da liderança, do mural do orgulho, né? Então, esses elementos se conectam. Então, neste contexto, você testa aquela ideia com os colegas. Isso já é uma espécie de validação, concordas? E você vai afunilando assim, as ideias que fazem mais sentido, que tenham assim, mais coerência e mais impacto também. Perfeito. No Pareto, qual que muda o jogo? Onde a gente vai agregar valor mais rápido? E aí tem uma dica de ouro. E quanto você gastou para fazer isso? Tempo. Post-it, PowerPoint, mural. Exato. Mas tem um elemento aí que nem sempre a gente traz para o trabalho, que é boa vontade, né, Flávia? Tem bastante resistência. Aí tem umas palavras mágicas, porque o Inovez, ele tem muita palavra chique, né? Então, tem os famosos early adopters, os adotantes primários. Toda equipe tem uma pessoa que é empolgada com inovação e que gosta de inovar, que não resiste. Essa pessoa é muito importante para esses primeiros trabalhos coletivos, porque ela vai te ajudar a ir superando as barreiras, ela vai criar esse espírito contigo na equipe, né? Quando alguém falar lá no café, né? Ai, que viagem, não faz. Ela vai lá e diz, não, vamos tentar. Então, essa pessoa que é um embaixador, né? Que é a pessoa que vai contigo nos primeiros movimentos, ela é muito importante. Porque tu tens os adotantes intermediários e os tardios e tá tudo certo. Sempre vai ter alguém que vai ficar esperando ver todos os resultados para emitir uma opinião. Tá correto. Faz parte do comportamento humano, né? E o exercício da saúde... O early adopter, ele se arrisca mais. Se arrisca mais. Ele tem um nível, em geral, assim, né? Esta pessoa de energia muito potente, né? Então, os nãos vão chegando, tá ok. Então, a gente tenta sim, tenta... E essa pessoa é muito importante na apresentação da ideia. E aí, tu tem que saber também apresentar, né? Começa pelas pessoas que tu achas que vão te dar mais oportunidade, espaço. Pede para ela dar um feedback. Onde tu achas que eu vou encarar um desafio, né? Que ponto aqui eu tenho que ficar mais atento para construir melhor? E aí tu vai criando esse entendimento e tu chegas preparado ali para as próximas portas, ou gates, né? Portões. Então, vou falar agora de inovação, funil de inovação, né? Exato. Inovação, tudo é legal, nem tudo tem que ser feito. A gente não faz algo porque é legal, a gente tem que fazer porque é resolver um problema, uma dor. Tanto é que inovação é uma ideia implantada com sucesso, gerando valor. Se não chegou a ser implantada, ficou na ideia. Isso é um conceito importantíssimo, importantíssimo. Né? Que demanda a implantação. Senão fica
um grande horizonte de ideias, nem sempre factíveis, nem sempre implantáveis. É isso. E pode ser que dê errado, Uhum. tu tentaste, não deu certo. Aí vira uma lição aprendida, Aham. que tem que ajudar no próximo ciclo. Mas de um mundo de ideias ou de oportunidades, no meu caso, um mundo de startups, a gente vai refinando. As piores dores ou o que eu mais tenho que procurar agora tem essa característica. Então, a gente já afunila Flávio, e vai conectando. Vamos imaginar que você tem um universo aí de 18 mil laboratórios em todo o Brasil e regiões com várias marcas, enfim. Você acha que o cliente, quando interage com esse laboratório, ou quando o médico liga, ou quando vai fazer uma relação comercial com a operadora de saúde, você acredita que essas partes relacionadas conseguem distinguir empresas que produzem o mesmo exame, são mais diferenciadas e mais inovadoras do que outras? Você acha que isso consegue ser transmitido na realidade do cliente? Eu acho que a gente tem que seguir transmitindo e é muito importante ensinar para as pessoas que isso faz toda a diferença. E a minha pergunta tem a ver como que o laboratório comunica isso para a sua relação com o cliente, enfim, médicos, etc. Como que isso vai refletir na comunicação dele? Eu sou o cliente, eu tenho 3 laboratórios para que eu possa ir. É claro, tem a questão de hotelaria, hospitalidade. Vamos supor que todos tenham a mesma hotelaria, hospitalidade, os mesmos produtos, mas eu preciso decidir. Vamos supor que você é cliente, que tem já todo um histórico de inovação, de percepção. Como que vai ser sua leitura como cliente? Como é que você percebe? Como é que o laboratório traduz isso para a comunidade? Se a gente não vai falar de portfólio P&D, vamos lá. Resiliência, tempo de operação, disponibilidade, o teu tempo de liberação de laudo associado ao teu tempo de assessoria médica, né? Então, saiu aquele resultado crítico e relevante, tu já tens comunicação todo o contato. de resultados críticos. Diferencial. Só para deixar claro, né? Claro. Primeiro, olha, encontrei um laboratório que tem um portfólio completo. Encontrei um laboratório que, de forma sistemática, ele comunica rapidamente resultados críticos. Vai nesse. Vamos acrescentar mais para... Vamos. A assessoria médica. Assessoria técnica científica. Exatamente. Porque não é só comunicar o resultado E lembrar crítico. que a assessoria pode ser o dono do laboratório, inclusive, né? Não precisa ser um grande bunker de pessoas. Às vezes até laboratórios pequenos. E é isso importante, liberar espaço para ele se dedicar à assessoria técnica, né? E o paciente precisa desse... O paciente, o prescritor, ele precisa desse ponto de assessoria. Assessoria é um elemento diferenciado. Sim. Porque tu precisas conectar aquele resultado crítico relevante, as possibilidades de tratamento, até as sugestões de próximos exames a serem feitos. Então, acho que esse é um outro ponto bem importante. Disponibilidade de operação não é só eu trabalho ou atendo de segunda a sexta. Eu estou aqui sempre por você. Se ligar e pedir, eu preciso incluir um exame, agora tem uma segunda coleta, ter alguém que faz toda essa ponte de contato e garante que a qualidade... É como se fosse quase um pós-venda, eu vou chamar isso de... no pós-analítico. Pós-analítico, que é uma... Quando a gente fala pós-venda, é uma relação de consumo que você tem na saúde também, né? Que é uma série de camadas para você ampliar a oferta de serviços, ampliar... E quando, se você... laudo. Aí é laudo. fundamental. O laudo, eu acho que um laudo que traz informações, né, que traz comentários, que traz pontos de apoio importante. A minha arroba favorita nos nossos laudos é repetido e confirmado. Por quê? Às vezes a gente tem autêntico. Exato. E eu tô te dizendo, eu já percebi que tinha algo diferente, eu já repeti e é isto mesmo. Tu não precisas coletar de novo. Confie Exatamente. no meu laudo. Eu estou te dizendo, isto aqui Estou fazendo isso de forma autêntica, correta. Porque eu estou preocupado em acelerar o cuidado com o paciente.
Roberto, vamos trazer isso agora para o negócio? Então, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Empresa que não inova, cresce? Empresas podem ter dificuldade de crescimento por N fatores externos e interno também como estrutura de capital. Mas empresas inovadoras crescem mais do que as empresas que não têm inovação. E o que a Flávia nos trouxe, Rafael, é que existem elementos de diferenciação que o cliente percebe, que o médico percebe e a operadora percebe nas suas relações comerciais, que a Flávia nos caracterizou aqui de forma bem didática, que trazem uma competitividade a mais em relação aos outros. No fundo, a inovação, além de ser uma competência a ser construída, e nós podemos ajudar a nossa rede de laboratórios de forma didática a construir essa competência organizacional ou contribuir de forma no nosso P&D, na nossa transferência de know-how, nos nossos investimentos em tecnologia, para que ele seja parte da nossa inovação, que ele seja, eu diria, que ele receba, que nós conseguimos transferir e ele seja visto como uma empresa inovadora, além da cultura de inovação. E que, no fundo, nós precisamos sempre agregar como empresa um diferencial competitivo dificilmente imitável. Essa é a busca de todo negócio. E eu acho que as empresas que inovaram, nós estamos falando aqui através da Flávia, que, olha, nós temos uma cultura de inovação, que não é construída de um dia para outro, é uma série de comportamentos, atitudes organizacionais, metodologias, instrucional também, né? A parte do letramento, para você adquirir essa cultura. Podemos fazer mais rápido? Podemos. O Lab2Lab está aqui para oferecer isso também. E eu acredito que na área de saúde, esse diferencial competitivo vai fazer diferença no desfecho clínico, na relação com o cliente, na relação com a operadora. Claro, existe uma situação da intermediação em saúde no Brasil, mas, no fundo, eu deveria remunerar melhor um laboratório que tem mais investimento em inovação, que tem um portfólio diferenciado, que tem a comunicação rápida do resultado crítico, que tem uma relação de compliance dentro dessa cadeia toda. E a inovação é essencial. Não tem como não inovar, e principalmente em laboratório. Por quê? Se você não inova, você perde oportunidades, você não gera novos negócios e você estaciona na relação. Em um dos episódios, nós falamos sobre automação. O valor da automação como inovação dos laboratórios. Então, a gente não pode esquecer disso. Acho que trouxemos aqui novos elementos e só um último ponto, né, Flávio? O P&D, o P&D é inovação, mas nem toda inovação é P&D. Exatamente. Eu acho que isso é um conceito fundamental aqui também. Agora, um laboratório que tem P&D e tem cultura de inovação e inova PMG, ele é muito diferenciado. Sim. Porque quando alguém precisar discutir uma customização, uma personalização, um racional diferente, essa competência vai fazer diferença nesta proposta, neste design, né, de produto ou serviço. Rafael, vamos trazer um último conceito, que eu acho que vai valer a pena aqui. Horizontes de inovação. Flávia, você pode nos ajudar a entender o que são horizontes de inovação, assim, de forma didática para os nossos clientes aqui? Vamos lá. Os horizontes que eles chamam de... O que é esse H1, H2, H3? Vamos lá. Horizonte 1, quando a gente está trabalhando com o core, está fazendo inovação dentro daquilo que é a minha competência mais forte. Muito do incremental acaba ficando no 1, porque investimento de curto prazo, o retorno, né, mais rápido. Você melhorou um processo técnico. Vai provavelmente H1, né? Pode ter um impacto tamanho G, mas a metodologia inovativa está no H1. No H2 a gente vai explorar adjacências. Muito da tecnologia já vem aqui no H2, né? Então, quando a gente começa a trazer aqueles super recursos de IA, né? Nós temos uma equipe de TI incrível que está fazendo, assim, soluções impressionantes em atendimento,
né, nas questões de laudo, de comunicação de críticos. E a gente faz isso para além do core, né? Então, eu fazia exames de análises clínicas, agora eu vou ampliar um pouco, vou trabalhar com CD, vou trabalhar um pouco mais com imagem. CD e imagem, CD né? e imagem, Centro diagnóstico, pessoal. Já estamos num H2, né? Agora, veja, para eu me aventurar no 2, eu tenho que viver o 1. A coragem, a questão da conexão. Então, por isso que eu falei que era o músculo. O H3 é a experimentação de risco. Eu vou explorar um mercado completamente diferente. Talvez eu saia da minha linha de negócio tradicional e eu vou fazer um movimento que as pessoas possam até dizer, nossa, mas isso não tem nada a ver com o que eles fazem. O H3 representa realmente algo... O pessoal fala fora da caixa, fora né? Da caixa, fora experimental, da caixa. Exato. De maior tu não risco, tem certeza se aquilo vai dar certo. Muitas vezes isso requer um trabalho de pesquisa, de validação, de desenvolvimento maior. São projetos mais longos. Então, como que você constrói resiliência para todo esse 3? É no 1 e trabalhando com 2. E para finalizar, Flávia, se um laboratório cliente nosso quer investir no H1, H2 e H3, que a gente pode transferir esse conceito para ele também através do Lab2Lab Pardini, em média, quanto que você coloca seus recursos ou projetos nesses 3 horizontes? Provavelmente a maioria deve ficar no H1. Como que é uma divisão justa, assim? Os dados de white paper, das referências de mercado, elas costumam falar 70, 20, 10... no core, né? 70 no 1, 20 no 2 e 10 no 3. Aí tem as variações, né? 60, 40, mas 2/3, né? A maioria vai ser 1. E é por isso que é importante, porque esse fôlego que o 1 dá, esses projetos de baixo investimento, mas que muitas vezes tem impacto, hein? A gente adora medir o impacto do H1, né, Roberto? Lá, os relatórios de melhoria contínua nos trazem, assim, impactos impressionantes. Isso gera fôlego para dizer, eu posso assumir um pouco mais de risco. Vamos fazer este H2? Vamos fazer. Então, a gestão do portfólio, ela também depende do H1. Porque nas conversas, né, com o teu board, o teu comitê, o grupo decisório, esse é um dado importante para dizer, a gente está com retorno, a gente tem esse fôlego, vamos fazer esse movimento. E inovação é risco coletivo, é junto, né? É na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Então, tem que topar e ir em equipe. E é RH, e é comportamento e não é punição. Não, de jeito nenhum. Interessante que a gente falou 95% desse episódio em gente. Total. E eu volto naquela pergunta, tem gente que ainda acha que é coisa que liga na tomada, né? Eu acho que a gente tem um bias mesmo, né? E tem livros ótimos nessa linha dos vieses cognitivos, assim. Quem pensa em inovação, pensa no pesquisador do MIT, de Harvard. Isso também é inovação. Mas é nosso papel lembrar que grandes parcerias, que nem a que a gente pode oferecer através do Lab2Lab, também pode ser uma fonte de inovação. E a inovação incremental das nossas equipes, hein, pessoal? Lá em campo, fazendo melhoria contínua, né, acolhendo sugestões e dores dos times e dos clientes, também é inovação. Roberto. Muito inspiradora. Exato. E é interessante, para quem acompanha toda a nossa trajetória aqui no mundo Lab2Lab Pardini, está virando um MBA. E eu acho que esse tema, ele pluga em no mínimo 10 episódios que a gente já gravou. Sim, muitos episódios. E a gente trouxe aqui, através da experiência que a Flávia, junto com o Grupo Fleury, tem trazido, tem evoluído e só tenho que te agradecer, Flávia. Você foi muito didática, muito inspiradora e nós esperamos, né, Rafael, que os nossos clientes em todo o Brasil também nos ajudem a inovar. E eles são os nossos clientes, também vão nos estimular a inovar também. Com certeza. Obrigado, Flávia. Muito obrigada. Então, Roberto, até o próximo episódio. Até o próximo episódio com mais um assunto que possa contribuir para que a gente, através do Lab2Lab Pardini, através dos nossos clientes, a gente consiga transformando a saúde no Brasil. Muito obrigado. Gostou desse episódio? Quer aprender mais? Então vai lá na página do YouTube do Lab2Lab Pardini ou então no Spotify, no seu tocador de podcast favorito, e tem outros episódios muito legais sobre temas que fazem a diferença na gestão do seu laboratório. E você já sabe, o Lab2Lab Pardini é o companheiro do seu negócio. Até o próximo episódio. Tudo de bom.